Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui agora, nesse momento, com a gente. E vamos trazer uma palavra para você aqui agora, que vai te ajudar, te dar uma direção sobre o que é fé, sobre acreditar, e quanto que isso impacta a sua vida. Então, eu quero trazer uma palavra para te orientar, ok? A palavra que eu vou trazer hoje, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, no versículos 1 e 2, que diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poder-se-á fazer isto? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Para eu conseguir compreender o que essa passagem significa, quando eu leio um capítulo anterior, ali a Samaria passa por um período de muita escassez de alimento. E chega até um absurdo das mulheres cozinharem os filhos umas às outras, né? E o preço, uma cabeça de jumento tinha um preço exorbitante, porque quem tinha, né, estava vendendo a um preço muito alto. É oferta, demanda e oferta. Então, nesse caso, Eliseu ele faz uma promessa da parte de Deus, dizendo que iria no outro dia, naquele mesmo horário, ia ter uma quantidade de alimento muito grande. Porém, esse homem, ele não compreendeu isso, né? E ele fez o seguinte questionamento: mas mesmo que Deus pudesse abrir uma janela do céu, isso iria poder acontecer mesmo? É aqui que eu quero trazer para você a importância da fé. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo, como se já existisse. Eu tenho a certeza. Vou te dar um exemplo para você conseguir compreender isso. Se eu pegar uma panela, colocar água lá dentro e colocar no fogo, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai chegar num ponto que ela vai ferver. Eu preciso acreditar nisso? Não, não preciso acreditar nisso, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso é fé. Eu já sei. Eu não preciso ver a água fervendo, mas eu sei que se eu colocar água com uma panela no fogo, isso vai acontecer. Então, eu não vi isso, mas eu tenho certeza, pelas experiências que eu já tive anteriormente, de que isso vai acontecer. Então, isso é uma certeza. Quando o apóstolo Paulo escreve no livro de Hebreus sobre fé, ele fala sobre isso. E lá ele dá muitos exemplos no livro de Hebreus sobre pessoas que tiveram certeza. E foi imputada a fé em Abraão, por quê? Porque ele acreditou com certeza. E muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não tem essa certeza. Em algum momento da minha vida eu tive uma experiência com Deus. E essa experiência me mostrou de que Ele pode fazer, Deus pode fazer. Porém, por conta do meu ambiente, por conta dos meus pensamentos, por conta de N coisas que acontecem na minha vida, eu vou perdendo a capacidade de acreditar, de ter a certeza. Eu paro de acreditar, eu paro de ter a certeza de que Deus pode fazer e eu não penso mais sobre isso. Eu penso de forma negativa. Qual é o grande problema disso? Os meus pensamentos se comparam a uma semente. Então, quando eu pego uma semente, jogo na terra, essa semente ela vai ser multiplicada. Entenda isso. Os seus pensamentos, sejam positivos, sejam negativos, eles vão se multiplicar. Porque quando eu penso sobre aquilo, vai me gerar um sentimento. E quando gera em mim um sentimento, o sentimento tem poder de conexão. Então, quando eu sinto aquilo, acontece. Compreende?
Quando eu sinto aquilo, acontece. Eu tenho a necessidade de acreditar, acreditando, mas tendo a certeza. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer isso, então eu posso ficar tranquilo. Eu tenho a certeza, porque da mesma forma que eu coloco a água no fogo, numa panela, vai chegar um tempo que ela vai ferver, assim é com as coisas que Deus falou comigo. Compreende isso? Eu não preciso ver a água fervendo, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Em quanto tempo? Depende. Se eu pegar uma canequinha dessa aqui, ó, e colocar metade de água aqui e colocar no fogo, em 2 minutos está fervendo. Se eu pegar uma panela maior e colocar uma quantidade de água maior, o tempo de fervura vai aumentar. Isso não significa que não vai ferver. Vai ferver. Vai chegar no ponto de ebulição. Mas existe um tempo para isso. E às vezes, por você ter tantos pensamentos negativos e por não acreditar mais em si mesmo, esse tempo você não quer esperar. Você não quer ter a certeza. Aí você olha para aquela situação, você olha para aquela panela e parece que a água não está fervendo. Ela esquenta, ela não ferve. E você precisa que ela ferva. Você consegue compreender essas comparações que eu estou fazendo para você entender sobre o que é fé? Então, fé é isso. Eu estou olhando para aquela panela, ela já está no fogo e eu sei que vai ferver. Quando vai ferver? Não sei, mas vai ferver. Porque eu tenho certeza disso. Porque 1 mais 1 é 2. Quantas coisas eu estou perdendo por não entender isso? Por não compreender. Eu até entendo, mas não compreendo. Se você voltar para o texto aqui agora, a história vai contar que após essa profecia que Eliseu faz, 4 leprosos, isso é fantástico. Esses 4 leprosos, eles saem de onde eles estão, porque eles estavam condenados à morte, porque quem tinha lepra naquele tempo já não tinha muito o que fazer, já ia morrer, porque não tinha cura. Então eles saem de onde eles estão e eles veem um acampamento em Samaria. E quando eles entram dentro desse acampamento, eles percebem que lá está vazio, não tem ninguém lá. Eles fugiram, os assírios fugiram de lá. Então lá eles encontram muitos alimentos, muita prata, muito ouro, muito alimento, muito tecido, porque esses assírios foram embora, e abandonaram tudo, deixaram tudo para trás. E quando esses 4 leprosos estão lá naquela região, eles param para pensar o seguinte: gente, eu preciso avisar outras pessoas, porque eu não posso ter essa riqueza, esse alimento só para mim, se tem tantas outras pessoas que estão passando necessidade. Eu estou numa situação difícil, fiquei numa situação boa naquele momento, mas eu não posso ficar somente para mim, eu preciso multiplicar, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Então eles entram no consenso e vai até o rei. Então eles chegam até a porta lá do reino e dizem, e começam a gritar, dizendo que eles encontraram fartura, eles encontraram e eles precisavam dividir aquilo. Eles precisavam transbordar, mas em tese, entenda, os leprosos não podiam se aproximar das pessoas, mas exatamente aquelas pessoas, aqueles 4 que não podiam se aproximar das pessoas, foram que trouxeram as boas novas. Ou seja, Deus usou algumas pessoas que não poderiam estar no meio daquelas pessoas para abençoar elas, mostrando que aqueles leprosos, eles foram usados por Deus para mostrar para aquelas pessoas que elas poderiam sair daquela situação. O que significa isso para mim hoje, através dessa palavra? Às vezes você acha que você é o leproso. Você tem tanta informação na sua cabeça, você tem tantas coisas positivas que você sabe, mas você se vê como leproso, você se vê uma pessoa que não pode se aproximar das outras, você vê como uma pessoa que não tem capacidade, você se vê como uma pessoa que não pode ajudar, mesmo sabendo dentro de você que você pode. Mas aqueles leprosos compreenderam que eles precisavam transbordar na vida das pessoas, mesmo tendo aquela doença.
Então Deus usou aquelas pessoas que, vamos dizer assim, as que não poderiam em tese ajudar, foram que ajudaram, foram que mostraram para aquelas pessoas que elas poderiam sair daquela situação, conforme a palavra do profeta. Então, para de achar que você não tem capacidade ou de que você não tem nada para agregar às pessoas. Você tem muito conhecimento e eu posso aprender com você. Quantas oportunidades você está deixando para lá porque você se acha incapaz? Quantas oportunidades você deixou de trazer para as pessoas porque você se acha incapaz? Quantas pessoas precisam do conhecimento que está aí na sua cabeça e você se acha incapaz? Para de se achar incapaz. Você é capaz, você pode. Deus deu para cada um de nós propósitos, deu ferramentas. Jesus fez uma parábola ensinando sobre isso, sobre aqueles três, que o patrão pegou três pessoas, deu uma quantidade de moedas para cada um e disse que quando ele voltasse ele ia cobrar. Um enterrou, um multiplicou vezes 10, outro multiplicou vezes 5 e aquele medroso fez o quê? Abriu um buraco na terra e colocou aquela moeda lá e esperou o patrão deles voltar. Quando esse patrão voltou, ele foi prestar contas, pedir conta daquilo. E cada um trouxe o seu resultado. E o último que enterrou disse, não, mas eu sei que o senhor é um patrão difícil, nervoso, coisa e tal, então eu enterrei para não correr o risco de perder aquilo que você me deu. Gente, não é para guardar, não é para enterrar, é para multiplicar, é para transbordar, é para ir para frente. Conhecimento, sabedoria não pode ficar somente na sua cabeça, você precisa passar para frente. Mas por que isso acontece? Porque existe uma crença limitante na sua cabeça de que se você ensinar as coisas para as pessoas, você vai se diminuir. Se você ensinar as coisas para as outras pessoas, você vai perder o seu espaço, você vai perder o seu lugar. Mas, gente, o seu lugar é seu lugar, ninguém toma o seu lugar. Quanto mais eu ensino para as pessoas, mais eu aprendo. Quanto mais eu ensino, mais eu cresço. Quanto mais eu ensino, mais eu enriqueço. Quanto mais eu transbordo, melhor é para mim. Compreende isso? Às vezes você fica limitado, se limitando, porque você não é limitado. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, você tem capacidade. Se você tem capacidade, faça. Ai, mas eu não sou bom. Porque ninguém é bom. Ninguém é bom. Porém, aquela ferramenta que Deus me dá, eu vou multiplicando, eu vou trabalhando, eu vou estudando. Se você ler lá em Êxodo, de Deuteronômio, lá Deus começa a mostrar para as pessoas como ele queria que fosse feita a construção do tabernáculo. E há uma passagem lá de que ele pega duas pessoas que tinham um talento e Deus aumenta esse talento daquelas pessoas para que eles desenhassem e construíssem os tecidos e fizessem as coisas do tabernáculo. Eles eram habilidosos, ou seja, Deus ele multiplica o que você já tem habilidades. Mas essa crença de que você não pode passar essa informação para frente faz com que você enterre isso. Então, olha bem aqui, ó. Você tem capacidade, você é capaz, você pode. Não limite esse conhecimento só para você, transborde na vida das pessoas. Quanto mais transborda na vida das pessoas, melhor para mim. Quando esses leprosos vão falar com as pessoas lá do reino, aquelas pessoas saem correndo. Por quê? Porque a fome era severa, as pessoas estavam sedentas de alimento, elas precisavam daquilo. E quando aqueles leprosos avisam, as pessoas correm. E aquele homem, do versículo 2, que questionou se poderia, se Deus, mesmo Deus tão poderoso, se Deus abrisse uma janela do céu, será que poderia acontecer? E conforme a palavra do profeta, quando aquelas pessoas viram aquele homem, ele foi tentar segurar, conter as pessoas que estavam com fome. E quando ele tentou conter as pessoas passaram por cima dele e ele morreu pisoteado. Qual é a conclusão disso na minha vida? Eu tenho um talento. Por mais que eu me ache uma pessoa defeituosa, eu tenho capacidade e eu vou transbordar e eu vou ajudar as pessoas, porque tem muita gente que está precisando do que você tem muita gente que está precisando do seu conhecimento.
e elas estão sedentas, elas precisam. Você tem um conhecimento e você pode ajudar pessoas. Então não guarda, não enterra esse conhecimento que você tem. Não guarda. Transborde, multiplique na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E Deus vai multiplicar mais ainda essa semente que você tem. Trabalhe os seus pensamentos. Vou te dar uma fórmula para você compreender. Memoriza. A criação de um hábito surge através de uma palavra. Essa palavra gera em mim um pensamento. Esse pensamento gera em mim um sentimento. Quando gera em mim um sentimento, é onde acontece a criação de uma crença. E uma vez que eu tenho uma crença feita, que é uma verdade absoluta, vira um hábito que eu sempre vou repetir. Então começa a dizer para você as palavras de positivas. Eu sou positivo, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou inteligente, eu vou transbordar a vida das pessoas. Vou ficar pensando sobre isso. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Como é que eu posso transbordar a vida das pessoas? Vai vir um sentimento para você de positividade, você vai começar a fazer aquilo que precisa fazer, sair desse estacionamento que você está, começar a seguir, começar a fluir, vai virar uma crença, e uma vez que vira uma crença, você vira o hábito de abençoar as pessoas e é abençoado. É simples. Compreende? Continua a leitura depois desse texto, com detalhes, né? Que você vai ver quão poderoso é essa palavra na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa palavra, que Deus fale mais ainda ao seu coração e que o Espírito Santo possa te dar direção, te dar uma visão maior mediante aquilo tudo que foi feito aqui, que foi falado aqui. Curta, compartilhe, mostre esse conteúdo para mais pessoas, porque tem mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um abraço, que Deus te abençoe, até a próxima.